Na manhã de 19 de dezembro de 1997, James Cameron estava ansioso. Na época, ele já era um dos diretores mais bem-sucedidos do cinema, por sucessos como O Exterminador do Futuro, O Exterminador do Futuro 2, Aliens. Agora, ele estava prestes a lançar um filme bem diferente dos que já havia feito. Titanic tinha um mau antecedente. Em 1989, ele havia lançado O Segredo do Abismo, onde continuou demonstrando seu amor pela ficção científica, mas com um enfoque mais intimista. As críticas foram muito frias e a arrecadação discreta demais. Foi uma produção com um custo de 75 milhões de dólares, o que a tornou o filme mais caro daquela época. O Titanic teria o mesmo destino, Cameron concordou. Quando chegaram as primeiras críticas, a imprensa mais influente a classificou como excessiva e grandiloquente, com uma trama piegas e personagens unidimensionais. Por outro lado, o diretor era chamado de megalomaníaco e recomendavam que ele se limitasse a aventuras de ação e ficção científica. Aquela recepção poderia ter deprimido qualquer cineasta, mas Cameron tinha nervos de aço. Além disso, ele não se importava com a crítica e sim com o público. Agora restava saber se as pessoas se conectariam com uma história de amor de época, sem atores famosos e baseada em um naufrágio que nem todos tinham fresco na memória. Em poucas horas, com as salas abertas, a verdade surgiria, mas não vamos nos adiantar. Por que aquele foi um projeto tão incomum para a época? É verdade que o diretor podia ser exigente a extremos questionáveis? Quão perto esteve de ser o maior fracasso da história do cinema? Para saber as respostas a essas e outras perguntas, vamos navegar até 19 de dezembro de 1997, o dia em que Titanic estreou. Se vocês tiverem interesse que neste canal a gente comece a investigar as histórias por trás dos clássicos do cinema, comentem cinema nos comentários. Se mais de 1000 pessoas comentarem cinema, faremos outro especial sobre outro filme que vocês podem sugerir aqui. Convido vocês também a se inscreverem, deixar o like e tudo mais. Vamos começar! Para entender Titanic e sua produção, é essencial conhecer seu principal responsável. James Cameron, nascido em 1954, sempre foi um garoto curioso. Seu primeiro interesse foram as ciências. Após explorar a fauna e insetos das florestas, passou a se interessar pelas águas. Lagos e rios próximos não bastaram para ele. Influenciado pelos documentários do explorador francês Jacques Cousteau, ele queria investigar os oceanos. Difícil, pois ele vivia em uma cidade de Ontário, Canadá, sem acesso ao mar. Aos 15 anos, Jim estava tão obcecado que seu pai pagou um curso de mergulho para ele em Buffalo, Nova York. Cada aula foi uma experiência única para o jovem. 2 anos depois, a família mudou-se para a Califórnia, onde ele pôde enfim conhecer e mergulhar no mar. Além da ciência e exploração submarina, Jim também se interessou por artes, pintura, literatura e principalmente cinema. Cresceu com a ficção científica, gênero em que se destacou. Na adolescência, ele se encantou por grandes épicos de Hollywood como Ben-Hur, Spartacus e Dr. Zhivago. Filmes longos, com grandes elencos, cenários deslumbrantes e enorme ambição, que ainda ganhavam vários prêmios no Oscar. Jim sonhou algum dia fazer um filme assim, e ele conseguiria, mas antes teria que aprender como se faz um filme. Autodidata, gravou curtas de tema futurista. Seu olhar para os detalhes e os efeitos especiais permitiram que ele ingressasse na New World Pictures, a companhia de Roger Corman, um pioneiro do cinema de baixo orçamento. Lá, atuou como diretor de arte de efeitos especiais e de segunda unidade, até sua primeira chance como diretor em Piranha 2. Desova é a sequência do filme de 1978 produzido por Corman. James Cameron não se importou que fosse uma continuação barata de um filme já simples, pois isso permitiu unir suas paixões com cenas subaquáticas. No entanto, uma briga com o produtor provocou sua demissão após 3 semanas de filmagem. Esse poderia ter sido o fim da carreira de James Cameron, mas ele era forte, confiante e determinado a vencer no cinema. Ele se tornou um roteirista renomado e logo pôde dirigir O Exterminador do Futuro. Essa produção de baixo custo foi um sucesso comercial e de crítica que mudou tudo. A ficção científica dos anos 80 catapultou a carreira de Arnold Schwarzenegger,
permitindo que o diretor ganhasse a atenção de Hollywood. Depois teve sucesso com Aliens, dirigiu O Segredo do Abismo e quebrou recordes de bilheteria com O Exterminador do Futuro 2. O julgamento final. Em 1994, Cameron lançou o também bem-sucedido True Lies, enquanto começava a desenvolver seu maior projeto até então. Uma proposta bem diferente das anteriores, que poderia elevá-lo ou causar o oposto. No final dos anos 80, enquanto pesquisava técnicas submarinas para O Segredo do Abismo, Cameron conheceu Robert Ballard, o oceanógrafo que em 1985 havia ganhado fama mundial por um feito sem precedentes, havia descoberto os destroços do Titanic. Até então, era o navio mais famoso da história. Construído na Irlanda, partiu da Inglaterra em 10 de abril de 1912 rumo aos Estados Unidos. Levava 1.316 passageiros e contava com 890 tripulantes a bordo. O tamanho, o peso de 46 mil toneladas e a funcionalidade sintetizavam o auge que a humanidade podia alcançar. Ou assim parecia, porque no 5º dia de sua travessia pelo Atlântico Norte, momentos antes da meia-noite, o Titanic colidiu com um iceberg. O casco ficou severamente danificado e logo os compartimentos dianteiros começaram a se inundar. Nem os técnicos mais experientes conseguiriam consertar aquele dano. O capitão deveria ter ordenado o abandono da embarcação, mas só havia botes salva-vidas suficientes para salvar metade das pessoas a bordo. Mesmo assim, muitos botes saíram quase vazios. Em meio àquele caos em que todos lutavam para fugir, a proa afundou e a popa ficou erguida acima da água. Depois, o navio quebrou ao meio. Ambas partes ficaram flutuando por vários minutos até afundarem nas profundezas do oceano. Morreram 1.502 pessoas, e assim se originou um dos episódios mais trágicos e cativantes da cultura popular. Cameron conhecia bem a história do Titanic e o via como o Everest dos naufrágios. Conversar com Ballard fez ele mergulhar em sua história e segredos. A informação ficou guardada em algum lugar do seu cérebro pelos anos seguintes, mas não ganhou destaque. Até que, no início dos anos 90, ele assistiu ao filme Uma Noite para Lembrar, um filme de 1958 ambientado no Titanic, uma recriação do naufrágio. Ele pensou que poderia fazer um novo filme sobre o Titanic. Seria uma história de ficção centrada em alguns personagens, mas parte da trama seria sobre uma investigação como a de Ballard. Cameron sabia do desafio. Era seu primeiro grande projeto fora do gênero fantástico, onde era mestre. Nada disso o impediu de sair da zona de conforto. Ele foi tomado pela grande responsabilidade de fazer justiça à história do Titanic, mas evitando as liberdades típicas dos filmes de Hollywood. Ele queria se manter fiel e preciso à história, então começou a pesquisar com um nível de obsessão que superava o de seus projetos anteriores. Ele fez diagramas, plantas e maquetes para descobrir todas as possibilidades. Ele também levou em conta a quantidade de água que entrava nas diferentes seções e o tempo que o navio levou para se partir e afundar. Após 6 meses estudando livros e documentários sobre o Titanic, ele começou a escrever um roteiro. Ele conseguiu refletir sua pesquisa, mas continuava sendo um contador de histórias. Sabia criar personagens com os quais o público podia se identificar e levou em conta a diferença de classes que existia na época do acidente. Os ricos desfrutavam dos privilégios de viajar na primeira classe, com acesso às melhores cabines, instalações e serviços. Já os mais pobres mal podiam se contentar com os lugares da terceira classe, sem luxo algum. Isso também faria diferença na hora de acessar os botes salva-vidas. Assim, o diretor concebeu seus protagonistas Rose DeWitt, uma jovem de classe alta insatisfeita com sua vida superficial, e Jack Dawson, um artista de rua carismático. Ambos se apaixonavam e precisavam sobreviver ao naufrágio e à incompreensão dos poderosos. Cameron estava tão apaixonado pelo material que levou apenas alguns meses para completar um rascunho de 167 páginas. Agora ele precisava convencer Hollywood de que podia filmar, algo que não era nada fácil. Em 1995, Cameron se reuniu com Peter Czerny, presidente da 21ª Century Fox. O diretor tinha um pré-contrato com sua produtora, Limestorm Entertainment, então ele tinha liberdade para ir ao estúdio e propor os projetos que quisesse.
Além de saber escrever roteiros e filmar, Cameron também sabia como vender uma ideia para um executivo de Hollywood. Dessa vez ele estava tão preparado quanto sempre. Além de apoiar o roteiro sobre uma mesa, ele disse que seria como Romeu e Julieta no Titanic. Ele sabia que Czerny era formado em literatura, então isso chamou sua atenção. Então, o diretor continuou dizendo que seria um filme grande de quase 4 horas, como as épicas históricas com as quais ele havia crescido. E foi aí que surgiram as dúvidas. As superproduções com as quais Cameron havia crescido faziam parte da era de ouro de Hollywood, mas a indústria mudou entre o fim dos anos 60 e o início. De produtores que investiram em projetos mais autorais, a estreia de Tubarão Star Wars, Episódio 4, inaugurou a era dos blockbusters, os filmes evento que transcendem a experiência. Essa tendência marcou as megaproduções comerciais dos anos 80 e parte dos 90, mas eram apostas seguras dos estúdios, com estrelas consagradas e efeitos especiais elaborados. Cameron fazia parte dessa corrente, mas Titanic não era o exterminador do futuro, Aliens ou outra proposta adulta capaz de atrair massas e criar franquias. Também não seria protagonizado pelo astro de bilheteria Schwarzenegger, pelo contrário, tratava-se de uma história de amor. Czerny destacou 2 problemas. Os filmes eram voltados ao público feminino, e o cineasta só havia mostrado algo similar em O Exterminador do Futuro, ao retratar brevemente o relacionamento entre Sarah Connor e Kyle Reese. E havia outra questão. A única tentativa de Cameron de se desviar levemente da ação pura tinha sido O Segredo do Abismo, que não atendeu às expectativas de ninguém. Cameron ouviu com interesse cada objeção e esperou a rejeição inevitável, mas apesar de tudo, e para sua surpresa, Czerny aprovou o projeto. Ele acreditava na sua visão de Titanic e na sua capacidade de fazer sucessos. Eles apertaram as mãos cientes da epopeia ambiciosa que viria a seguir. Complicada. James Cameron só recebeu sinal verde para fazer Titanic. Cameron teve um orçamento inicial de 3 milhões de dólares para financiar as expedições aos destroços do transatlântico. Ele chegou a descer 12 vezes e, em cada oportunidade, registrou mais de 10 horas de filmagem. Dessa forma, ele poderia escolher qual material usaria no filme. Sobre o filme, o diretor sabia que, para algo único, precisava de equipe técnica e elenco de alto nível. A primeira parte foi fácil, mas a segunda custou um pouco mais, principalmente a escolha dos protagonistas. Ele criou Jack e Rose como jovens de 20 anos. Logo percebeu que não havia muitas opções em Hollywood. Mas, junto com a diretora de elenco, Molly Finn, ele entrevistou cada jovem promessa da época. Para o papel de Rose, Cameron avaliou atrizes em ascensão, como Winnie Paltrow, mas nenhuma o convencia. Então, Finn sugeriu Kate Winslet, uma britânica que tinha acabado de ser indicada ao Oscar por Razão e Sensibilidade. Assim que soube do projeto, a atriz aceitou fazer um teste e leu o roteiro. Depois de se emocionar com a história, ela decidiu interpretar Rose. Ela fez um teste que o diretor gostou, mas ele não deu uma resposta imediata. Para convencê-lo, Winslet ligava para ele para explicar o quanto o papel era importante para ela, e até mandou uma rosa com um cartão que dizia "Da sua Rose". Cameron valorizou sua dedicação e começou a... Quanto ao papel de Jack, Fox sugeriu os galãs do momento como Brad Pitt e Matthew McConaughey. O próprio Tom Cruise já quis interpretá-lo. Cameron os descartou de imediato por achá-los velhos demais. Ele testou atores menos famosos até achar Leonardo DiCaprio. Ele começou sua carreira ainda criança e poucos anos depois foi indicado ao Oscar por Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador. Embora tenha participado de algumas produções de Hollywood, ele se dedicou a filmes independentes, onde pôde desenvolver seu talento interpretativo. Diferente de Winslet, ele não se impressionou com o roteiro, mas aceitou testar com ela. Cameron ficou surpreso com a química entre ambos. DiCaprio achava Jack sem graça, pois não tinha tiques ou vícios como os anti-heróis que ele preferia interpretar. O diretor disse que ele ainda era um personagem interessante, um sobrevivente que segue seu caminho, e o desafio seria torná-lo atraente sem usar detalhes especiais. Excêntrico. O ator aceitou. Com os protagonistas e todo o elenco a bordo, Cameron começou as filmagens de Titanic, a gravação de um naufrágio que quase terminou em outro naufrágio.
A produção de Titanic iniciou em maio de 1996, com um orçamento de 100 milhões de dólares, considerado alto na época. Mesmo assim, Charney sabia que Cameron costumava extrapolar nos gastos, e só era perdoado porque sempre conseguia estreias de sucesso nas bilheteiras. Agora não havia garantia de que ele se safaria tão fácil. Por isso, a Fox fez um acordo com a Paramount Pictures para dividir o investimento. As autoridades da Paramount concordaram em distribuir o filme nos Estados Unidos, mas só concordaram em qualquer caso. Foi marcada uma data de estreia para 2 de julho de 1997, bem na temporada de verão na América do Norte, reservada para as superproduções. As filmagens de Titanic começaram em julho de 1996 e as complicações faziam parte de sua essência. Cameron sabia muito bem como filmar o navio. Para as sequências anteriores à colisão, ele filmaria em um cargueiro no mar, enquanto a colisão seria recriada em um modelo em escala real, onde apenas o convés seria visível. Para o diretor, era imprescindível que os atores aparecessem nessas cenas-chave. No entanto, nenhum estúdio de Hollywood tinha capacidade para construir uma maquete do Titanic com cerca de 240 metros de comprimento, além de vários tanques de água e outros recursos. Eles precisavam construir um estúdio do zero perto do mar. A produção encontrou o lugar ideal em Rosarito, uma cidade próxima à fronteira entre os Estados Unidos e Levantar. Um estúdio nesse terreno, com uns 60 milhões de litros de água, 40 milhões de dólares. Agora, com estúdio próprio, Cameron se concentrou em dirigir o filme. Nessa altura da carreira, ele já tinha ganhado fama de exigente, de maníaco por controle, que não se importava em maltratar atores e técnicos, tudo para conseguir a cena perfeita. Isso lhe rendeu a antipatia de quase toda a indústria, a ponto de muitos de seus ex-funcionários costumarem usar camisetas com a frase "Eu sobrevivi ao Cameron". O diretor justificava-se dizendo que todos os diretores são obcecados por controle e que é exigente consigo mesmo. Ainda assim, alguns nos bastidores relatam seu temperamento forte e sua intensidade. O set de Titanic não foi exceção. Seu desejo de perfeccionismo o levava a cumprir outras tarefas, além de dirigir como maquiar alguns dos inúmeros figurantes. Se percebia alguém sem esforço total, ele gritava para deixar claro. Desta vez, ele pressionou a si mesmo e aos outros como nunca. Era a primeira vez que ele fazia um filme inspirado em um fato real e queria se manter o mais fiel possível a cada detalhe. No centro disso estavam DiCaprio e Weasley. Para ambos, era o primeiro filme de grande magnitude, e quiseram provar que não tinham sido escolhidos em vão. Sempre que Cameron filmava, faziam várias tomadas até atingir a perfeição. Isso surpreendeu positivamente o diretor, já que no passado ele havia ficado em conflito com vários atores. A busca pelo perfeccionismo dos principais responsáveis, somada a problemas técnicos e a intoxicação do elenco ao comer frutos do mar, fez com que as filmagens de Titanic começassem a sofrer atrasos. Cameron intensificou os esforços e fez todos trabalharem 7 dias por semana. As jornadas eram ainda mais longas e intensas durante as madrugadas, quando foi preciso filmar as cenas do naufrágio. O atraso nas filmagens deixou os chefões da Fox e da Paramount desesperados, e o orçamento foi subindo a alturas inimagináveis. Diariamente era preciso gastar milhões de dólares. Grande parte do investimento ia para a iluminação do navio e as medidas de segurança. A experiência de Waterworld, a ficção científica estrelada por Kevin Costner e ambientada na água, ainda era recente. Tinha custado outros 200 milhões de dólares e não recuperou os custos. Na verdade, levaria 2 décadas para dar algum lucro. Assim como aconteceu com aquele longa-metragem, Titanic se tornou o alvo da imprensa. Inúmeros artigos criticavam Hollywood pelos gastos excessivos. Numa época em que as produções independentes ou de baixo custo alcançavam sucesso artístico e também comercial, Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, era um bom exemplo disso. Apesar do nervosismo das empresas e ataques da mídia, Cameron seguiu trabalhando sem parar. Conseguiu concluir as filmagens em 22 de março de 1990 e imediatamente se recolheu para cuidar da pós-produção. Ele mesmo editou o filme e colaborou de perto com as empresas de efeitos visuais. Como as contribuições dessa área foram insuficientes para um filme tão grandioso,
O homem não hesitou em abrir mão do seu salário de diretor e da sua porcentagem nos lucros. Assim, conseguiu pagar 10 milhões de dólares por mais efeitos. Apesar do esforço de Cameron para finalizar o filme, Charney alertou que o lançamento em 2 de julho de 1997 não seria possível. Então, ele definiu uma nova data, 19 de dezembro. Coincidindo com a época em que são lançados os filmes que buscam se destacar na temporada de premiações, o diretor não viu isso com maus olhos. Mas antes de poder sonhar com prêmios, Titanic precisava chegar aos cinemas e recuperar os 200 milhões de dólares que acabou custando. Para piorar, a imprensa previa um fracasso nunca antes visto. Chegaram até a atacar o diretor por levar adiante um projeto mega milionário que poderia provocar a destruição de 2 estúdios emblemáticos de Hollywood. Os maus presságios pareceram se concretizar quando as primeiras críticas começaram a chegar. Mas como o público reagiu? Bem, é assim que nossa história volta ao começo. Em 19 de dezembro de 1997, Cameron saiu de casa e se preparou para cumprir um ritual de costume: dar uma volta por algum dos cinemas que exibem seus filmes e observar a reação do público. Segundo ele, esse era o ritual que os realizadores deviam sofrer. No caso de Titanic, estaria disponível em 2.674 salas, mas bastava visitar 1 ou 2 sessões do cinema mais próximo para ter uma ideia geral. Faltando metros, ele parou. Por uma fila interminável, ele se animou ao saber que pessoas compraram ingressos para ver sua história de amor no famoso Transatlântico, fingindo ser só mais um espectador. Ele quis comprar, mas já não havia mais lugares disponíveis. Isso não o impediu de entrar de fininho em uma sala lotada. Alguns minutos depois do início da sessão, Cameron observou como os espectadores ficavam deslumbrados com a magnificência do navio e as cenas que exigiram muitos efeitos especiais. Ele não comemorou vitoriosamente. Prestou atenção às reações deles diante dos personagens principais e do romance em alto mar. A resposta veio com suspiros de amor e choro, principalmente quando o naufrágio separa os jovens amantes. Assim que apareceram os créditos finais, a sala explodiu em aplausos. Cameron podia se sentir aliviado. Os anos de dedicação e sacrifício tinham valido a pena. Um alívio que se transformou em felicidade quando Titanic ficou em primeiro lugar nas bilheteiras dos Estados Unidos por 15 finais de semana consecutivos, um recorde que ninguém conseguiu superar até hoje. O fenômeno se repetiu ao redor do mundo. Assim, arrecadou 1,843 bilhões de dólares, tornando-se o filme de maior bilheteria da história. A felicidade continuou na temporada de premiações, com 11 prêmios, incluindo melhor filme e diretor. Ao receber a estatueta, Cameron pôde imitar Jack em uma das cenas mais lembradas do filme e gritar: "Eu sou o rei do mundo!". Em poucos meses, Titanic virou o filme mais assistido, comentado e parodiado. Nem mesmo seus detratores puderam ignorar seu impacto, um impacto que estava longe de terminar. Titanic não é apenas um filme. Ele se tornou um acontecimento sociocultural que transcendeu gerações e mudou a vida do público e de seus responsáveis. Para começar, catapultou as carreiras de seus protagonistas. Kate Winslet se tornou uma atriz premiada e respeitada, mas preferiu ficar longe das superproduções. Leonardo DiCaprio adquiriu o status de ídolo adolescente, estampando os pôsteres de jovens ao redor do mundo. Mas ele odiava isso e decidiu fugir dessa imagem. Ele usou seu estrelato para escolher projetos adultos que o fizessem crescer como intérprete e selecionar os diretores com quem queria trabalhar. Hoje ele é uma das estrelas do sétimo arte, graças às suas colaborações com cineastas do calibre de Martin Scorsese, Steven Spielberg e o já mencionado Tarantino. Por sua vez, os estúdios de Hollywood lembraram que a ousadia sempre faz a diferença, mesmo quando os problemas de produção despertam temores e desespero. Poderia ter dado errado, como Waterworld, mas o filme sobre o transatlântico chegou ao porto dos clássicos imortais. E resta falar de Cameron, o responsável por tudo. O diretor pode se orgulhar de ter conseguido um sucesso e também de fazer com que o Titanic, como fato histórico, voltasse a ser tema de conversa e impulsionasse novas investigações. Algum tempo depois, incapaz de ficar parado, ele fez documentários sobre outros navios e a vida submarina, além de falar sobre sua experiência em seminários e eventos. Em um filme,
Charlotte admitiu que costumava se comportar como um ditador no set, mas disse que aprendeu a ser mais tolerante com os técnicos e com o elenco. Titanic foi o filme de maior bilheteria por anos, superado em 2010 por Avatar, também dirigido por James Cameron. Quase 30 anos após sua estreia, Titanic é o paradigma do quão sacrificado, ousado e maravilhoso é o cinema.